Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. O Bitcoin, na manhã do dia de hoje, dia 28 de outubro de 2024, voltou a romper a barreira dos 69 mil dólares, é isso mesmo. Mesmo após a escalada de tensão no Oriente Médio com o ataque de Israel ao Irã, o Bitcoin já se recuperou, teve uma queda ali naquele momento inicial, mas já se recuperou e voltou a romper os 69 mil dólares, mais precisamente nesse momento, 69.200 dólares, com uma valorização nas últimas 24 horas de aproximadamente 2,4%. E as principais criptomoedas, os principais criptoativos estão tendo valorização nessas últimas 24 horas. O Ether, segundo maior criptoativo do mercado, está tendo uma valorização nas últimas 24 horas de aproximadamente 1,7%, com cada unidade custando aproximadamente 2.500 dólares. Sobre Bitcoin e Ether, um fun fact, um fato curioso, é que nesse momento a capitalização de mercado, ou seja, a multiplicação do valor de cada unidade pela quantidade de moedas em circulação, o market cap do Bitcoin está superando o market cap do Ether em aproximadamente 1 trilhão de dólares. O market cap do Bitcoin está ali em 1,3 tri de dólar e o market cap do Ethereum está em cerca de 300 bi de dólar. Então a diferença agora tem aproximadamente 1 trilhão. Isso é muito curioso porque eu acho que é a primeira vez que isso acontece, de qualquer forma é uma marca bastante expressiva. Dando continuidade ao episódio de hoje, indo direto para o giro pelos ETFs, na última sexta-feira, dia 25 de outubro, foi mais um dia super positivo para os ETFs de Bitcoin Spot. Foram mais de 5.700 Bitcoins que foram comprados pelos ETFs de BTC Spot. Naturalmente, a liderança ficou com o da BlackRock, que só ele comprou mais de 4.300 Bitcoins. Na sequência, veio o da Fidelity, com 858 Bitcoins, para vocês verem a diferença. Nesse momento, o ETF da BlackRock tem mais de 400 mil unidades de Bitcoin sob gestão e todos os ETFs listados na Bolsa Americana têm somados 976 mil Bitcoins sob gestão. Nesse fluxo, nesse ritmo, é questão de tempo para atingir a marca de 1 milhão de Bitcoins sob gestão. Marca bastante expressiva se a gente considerar que irão existir para todo sempre 21 milhões de Bitcoins. Então só esse produto de investimento, essa forma de exposição ao Bitcoin já vai gerir, já vai ter debaixo dele mais de 1 milhão de Bitcoins se continuar nesse fluxo em pouquíssimo tempo. O que, de novo, que nem a gente costuma falar aqui, é uma receita clássica de valorização. Mais demanda e menos oferta. Já os ETFs de Ether Spot não tiveram um dia positivo na última sexta-feira. Na verdade, na semana passada, apesar de a gente ter tido 3 dias de inflow, 3 dias de fluxo positivo e 2 dias de fluxo negativo, a gente pode ver que os dias de fluxo negativo foram muito maiores do que os dias de fluxo positivo em volume, em dólar americano, em quantidade de ETH. Na última sexta-feira, a gente teve mais de 19 milhões de dólares de saída, o que, em quantidade de ETH, foram aproximadamente 7.500 unidades. De qualquer forma, vamos acompanhar o dia de hoje para a gente saber o que vai acontecer, porque diversas pessoas têm apostado cada vez mais no Ether, especialmente na parte institucional. A demanda institucional pelo Ether tem crescido. Então vamos acompanhar ao longo do dia de hoje, ao longo dessa semana, o que vai acontecer com esses ETFs e, naturalmente, a gente vai trazer aqui para vocês no Giro Bitcoin. Na última sexta-feira, a gente trouxe aqui para vocês também um caso que, aparentemente, as carteiras dos Estados Unidos de cripto tinham sido hackeadas. E o foco tinha sido principalmente as carteiras que estavam holdando, que estavam segurando, que estavam armazenando as criptomoedas do caso Bitfinex. Pois bem, aparentemente, o hacker devolveu a maior parte dos 20 milhões de dólares que tinham sido roubados do governo americano. No último dia 24 de outubro, ele tinha convertido justamente esses 20 milhões de dólares, mas ele devolveu para a carteira do governo, menos de 24 horas depois, 19,3 milhões de dólares. De acordo com a Arkham Intelligence, várias carteiras controladas pelo hack devolveram os fundos para a carteira do governo americano. No momento que essa matéria aqui foi escrita, no dia 25 de outubro, e continua assim até agora, cerca de 88% dos fundos foram devolvidos. A identidade do hacker e a motivação por trás do ataque não são conhecidas atualmente, mas o incidente reflete uma tendência crescente de hacks e explorações no terceiro trimestre de 2024.
De qualquer forma, a gente não sabe se o hacker manteve esses 12% como um bounty, como uma recompensa por ter achado alguma brecha e ter devolvido o dinheiro, ou então se ele vai acabar devolvendo isso em algum momento posterior. Vamos acompanhar de perto e, naturalmente, a gente vai trazer assim que possível aqui para vocês no Giro Bitcoin. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, a gente vai falar um pouquinho da USDT. A USDT é a maior stablecoin do mundo, é uma stablecoin de dólar americano emitida pela Tether. Para vocês terem uma ideia, nesse momento, o market cap da USDT é de cerca de 120 bilhões de dólares. E o CEO da Tether, o Paulo Arduino, subiu ao palco no evento Plan B, em Lugano, na Suíça, para detalhar os ativos de reserva que respaldam a stablecoin USDT da empresa, após alegações de que a empresa estava sob investigação pelo Departamento de Justiça e pelo Tesouro dos Estados Unidos. O Paulo Arduino revelou que a Tether possui aproximadamente 100 bilhões de dólares em tesouro dos Estados Unidos, mais de 82 mil bitcoins avaliados em cerca de 5,5 bilhões de dólares e 48 toneladas de ouro. O CEO da Tether destacou as reservas de ativos em meio ao medo, incerteza e dúvida ao FUD causados por um recente artigo do Wall Street Journal que afirmou que as autoridades dos Estados Unidos estavam investigando a empresa por supostamente violar leis de combate à lavagem de dinheiro e sanções dos Estados Unidos. Vale ressaltar que esse debate sobre os fundos, sobre o colateral da Tether para a USDT é um debate muito antigo. Para vocês terem uma ideia, a USDT no passado já chegou a perder a estabilidade, já chegou a perder o valor ali de $1 americano. Ela já chegou a ser negociada no passado ali até em 88 centavos, até um pouco menos. A gente vê aqui, em 2017, ela valeu ali 92 centavos de dólar, mas chegaram alguns momentos, alguma exchange que ela chegou a bater 89 centavos ali naquele momento. Em 2017, o FUD foi muito grande. Esse mesmo FUD voltou ali em 2020. Então não é a primeira vez que a Tether enfrenta esse tipo de acusação e agora, sem sombra de dúvida, é um momento que a Tether é muito mais transparente do que foi no passado. No passado, realmente, a auditoria era como se fosse um papel de pão, falando lá garantia sou eu e falando que tinha toda aquela reserva. Inclusive, muito debate aconteceu quando o colapso de algumas construtoras chinesas aconteceram, porque grande parte era em título de dívida dessas construtoras e a própria Tether assumiu que estava modificando o perfil de lastro, trazendo para um perfil mais seguro, que é justamente a auditoria atual com título de governo americano. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!